E aí, galera, bem-vindos à nossa aula de Biologia para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduca em Ação e que terá programas diários para o ensino médio. Eu sou o professor Murilo Ramos e hoje nosso tema é sobre sistema endócrino. Conteúdo importante para você, estudante da série do ensino médio, da segunda série do ensino médio, perdão. Vamos lá, nossa aula de hoje é sobre sistema endócrino. E as nossas expectativas estão em compreender a fisiologia dos sistemas que compõem o corpo humano. O nosso sistema endócrino é composto por inúmeras glândulas, cada glândula fazendo a sua função, produzindo suas substâncias e veremos a seguir quais são. Nós temos três tipos de glândulas. Nós temos glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. As glândulas endócrinas produzem substâncias que vão direto para a nossa corrente sanguínea para circular em todo o nosso corpo e atingirem seus alvos. As exócrinas vão produzir substâncias que vão sair do nosso organismo ou vão ser jogadas em órgãos ocos. E nós temos as glândulas mistas, que vão fazer as duas funções. E as nossas glândulas endócrinas produzem hormônios que chamamos de mensageiros químicos. Vamos falar dos nossos hormônios. Os nossos hormônios atuam em células, atuam em órgãos e também atuam em outras glândulas. Quando isso acontece, nós chamamos esses hormônios de trópicos. Sobre a sua origem e composição, nós temos hormônios de origem proteica, que a sua composição é de proteínas, e também de origem lipídica. E nós temos uma característica muito bacana dos hormônios, eles possuem uma especificidade, ou seja, eles têm uma atuação restrita ao alvo que ele vai atingir. Eu resolvi falar um pouco de medicamentos para fazer uma comparação. Os hormônios têm essa especificidade, agora os medicamentos não. Ou seja, você toma um remédio, você, por exemplo, está com uma dor muscular, uma dor de cabeça, você usa o medicamento, ele não vai saber exatamente que ele tem que ir ali naquela região onde você tem a dor e atuar ali. Ele vai atuar de forma geral no seu organismo. Já os hormônios não. Os hormônios vão atuar exatamente ali nos receptores que eles devem atuar. Por isso que os medicamentos acabam gerando os efeitos colaterais, vocês percebendo ou não. Vou falar um pouquinho de cada glândula e suas características principais, os hormônios que são produzidos. Não dá tempo de falar de todos, porque são muitos. E eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação. São muitos nomes, esse é um tema um pouco pesado. Eu não vou ficar me atendo muito aos nomes, eu vou falar mais dos processos e as principais características. Depois vocês vão assistir essa aulinha de novo, vão ler os nomes e vão estudar para fixar esses nomes aí. Vamos falar da glândula hipófise, também conhecida como pituitária. Ela é controlada em parte pelo hipotálamo, que é outra glândula. E a nossa hipófise controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas. Por isso ela também é chamada de glândula mestra. A nossa hipófise produz alguns hormônios. Aí vocês vão ver que tem algumas siglas e essas siglas provavelmente não vão bater muito com a escrita em português, porque essa sigla é embasada no nome escrito em inglês. E eu relacionei para vocês aí como esses nomes são escritos e as letras relacionadas. Enfim, a hipófise produz o hormônio GH, TSH, LH, FSH e vários outros. Esses são os principais. O nosso hipotálamo, como vocês podem ver na figura, fica nessa região do seu encéfalo e ele mantém a homeostase, que é o equilíbrio das funções internas corporais em ajustamento ao ambiente. Ou seja, o ambiente sofre oscilações e o nosso corpo precisa acompanhar essas oscilações e ele vai se adaptando. E essa adaptação, essa homeostase vai sendo feita pelo nosso hipotálamo. E o nosso hipotálamo também trabalha coordenando essa comunicação entre o sistema nervoso e o endócrino, porque o nosso sistema nervoso, como a gente já sabe, a gente interage com o meio ambiente através de órgãos dos sentidos, o nosso sistema nervoso está ali atuando o tempo todo e o nosso hipotálamo vai fazer essa coordenação entre sistema nervoso e endócrino. Na nossa tireoide, como está aí na figurinha, vocês estão vendo onde a glândula fica, ela é controlada pela glândula hipófise. Nossa tireoide está aí aumentada, no cantinho, e ela produz o hormônio TSH, que é o estimulador
da tireoide. E o TSH induz a tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. O T3, triodotironina, e o T4, tiroxina. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm hipertireoidismo ou hipotireoidismo. É aí que a gente vai ver essa condição. Quem tem um probleminha na tireoide, onde há deficiência da produção desses hormônios T3 e T4, essa deficiência vai fazer com que esses níveis sejam baixos e esses baixos níveis promovem o hipotireoidismo. Hipo significa pouco ou baixo. Já quem tem um excesso na produção dos hormônios T3 e T4 tem uma hiperestimulação, portanto, possuem a condição de hipertireoidismo. E as características dessas duas situações estão aí para vocês na imagem. Quem tem hipotireoidismo tem o cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e outras características do tipo. Já quem tem hipertireoidismo apresenta perda de peso, olhos salientes, suores, pescoço inchado e outras condições bem características. Ainda falando da tireoide, ela também produz o hormônio chamado calcitonina, que promove o armazenamento de cálcio. Essa mesma imagem que vocês estão vendo vai ser mostrada daqui a pouquinho. Ali, no meio da imagem, nós temos o osso, ao lado direito dela nós temos a calcitonina fazendo a atuação no osso, fazendo com que o cálcio seja armazenado no osso. Mais para frente, eu vou falar das glândulas paratireoides, a função é mais ou menos o contrário disso. Em vez do cálcio sair do sangue e se concentrar no osso, vai ser o contrário, vai sair do osso e vai se mostrar mais concentrado no sangue. Aí tem uma imagem de uma pessoa que tem uma condição chamada de bócio, é quando existe uma carência de iodo no organismo dessa pessoa. E essa carência faz com que a tireoide fique aumentada. Eu coloquei para vocês imagens de algumas marcas diferentes de sal e vocês vão ver depois, vocês podem ver até em casa ou na internet, que eles trazem escrito, igual está mostrando nas setinhas para vocês aí. O sal é iodado e isso é importante para não acontecer essa condição de bócio que vocês estão vendo na foto. Como eu disse, a imagem voltou, essa imagenzinha agora falando das glândulas paratireoides, elas produzem o paratormônio, que atua no organismo de modo a auxiliar na regulação de nutrientes como cálcio e fosfatos e promovem o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Ou seja, o cálcio vai sair dos ossos e vai cair na corrente sanguínea. Vamos falar agora das glândulas adrenais, também conhecidas como suprarrenais, porque ficam acima, ali em cima dos rins. E as adrenais possuem duas partes, a medula e o córtex. A medula adrenal produz dois hormônios principais, a adrenalina, também chamada de epinefrina, e a noradrenalina, também chamada de norepinefrina. E o córtex adrenal produz hormônios esteroides. Vamos falar agora do pâncreas. Vocês devem ver aí escrito de amarelinho numa tarja preta, glândula mista. Como eu comentei no comecinho da aula, as glândulas mistas promovem as duas funções de glândula endócrina e exócrina. Como no nosso caso aqui, nós estamos falando de glândulas endócrinas, então falaremos da função endócrina do pâncreas. Sua função endócrina é produzir os hormônios insulina e glucagon, que garantem níveis adequados de açúcares no sangue. Vocês vão ver na imagem que o pâncreas é essa porção, para mim aqui aparece amarelo, meio alaranjado, não sei como que aparece para vocês na tela. Nós temos nessa imagem acima o fígado, abaixo do fígado uma bolsinha que é a vesícula biliar e abaixo, com uma cor amarelada ou alaranjada, nós temos o pâncreas. Vamos falar agora da nossa glândula pineal, também chamada de epífise neural. Como curiosidade, esse nome pineal é porque ela tem um formato parecido com o de uma pinha, apesar de muitas pessoas não concordarem com isso. E a pineal sintetiza o hormônio melatonina, que é relacionado ao nosso sono. Então, o aumento do nível de melatonina faz com que nós tenhamos cada vez mais sono. Então, se você vai deitar para dormir e fica mexendo no celular, a luminosidade do seu celular ou de qualquer outro tipo de luz faz com que você tenha uma interferência na produção de melanina, por isso que muitas vezes você perde o sono. E esse hormônio é importante para sincronizar o nosso ritmo biológico chamado de circadiano.
Esse órgão timo não é muito falado, muita gente nem conhece o timo. Ele está parecendo os nossos pulmões aí, mas na verdade é um órgãozinho que fica mais ou menos nessa região. E quanto mais novo é a pessoa, mais desenvolvido é o seu timo. E com o passar dos anos ele vai ficando atrofiado. E o timo é responsável pela produção do hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T, que são responsáveis por defesas do nosso organismo. Novamente, uma glândula mista, o fígado. O fígado é um órgão espetacular, ele tem inúmeras funções. Mas falando da função endócrina, das funções endócrinas do fígado, ele produz a somatomedina, em resposta ao hormônio do crescimento, que é o GH. Estão aí as siglas e o nome em inglês para vocês saberem por que a sigla é essa. E essa somatomedina possui um papel importante no crescimento, desenvolvimento da musculatura, diminui níveis de glicose no sangue, reduz níveis de gordura corporal e algumas outras funções. Os rins, muitas pessoas acham que os rins não têm função endócrina, mas eles têm também. Eles produzem hormônios renina e esses nomes são enormes, dihidroxicolecalciferol, difícil de falar, que estimulam o córtex adrenal, atuam na regulação da pressão arterial, na absorção de cálcio e na calcificação dos ossos. O coração também é outro órgão que muitas pessoas não imaginam que tem uma função endócrina, mas tem também. E o coração produz o fator natriurético, ANF, está aí o nome em inglês para vocês verem, e atua nos rins, atuando na regulação do volume de urina. E o nosso estômago também tem a sua produção de gastrina, que estimula a produção de suco gástrico. O duodeno, que aí na imagem é esse caninho que está fazendo a volta no pâncreas, produz secretina e colecistocinina, que estimulam a produção de suco pancreático pela secretina, bile e enzimas pancreáticas pela colecistocinina. E juntos os hormônios secretina, colecistocinina e enterogastrina interrompem os movimentos do estômago. Porque, é claro, se o alimento já chegou no intestino, o estômago já trabalhou, então ele não precisa continuar trabalhando. Para a gente chegar aqui no finalzinho, temos os testículos responsáveis pela produção de espermatozoides, porque eles produzem a testosterona, que vai atuar na produção de espermatozoides, e os caracteres secundários, sexuais secundários masculinos. Os ovários vão produzir estrógenos e progesterona, os estrógenos responsáveis pelos caracteres sexuais secundários femininos e a progesterona responsável por manter o endométrio desenvolvido. E por fim, nossa última glândula, a placenta, que produz a gonadotrofina coriônica humana, que está aí a sua sigla, vinda do nome inglês, que atua na manutenção da gravidez. Sendo assim, pessoal, muito obrigado, fiquem ligados, amanhã teremos aulas para os estudantes da terceira série do ensino médio, aulas de Física e Geografia. Forte abraço e até a próxima.